Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Que alegria a gente poder estar junto aqui novamente, poder compartilhar com vocês um pouquinho da palavra do Senhor, né? Eu quero conversar hoje com vocês sobre um momento que Jesus estava pregando, é uma passagem conhecida, e ele estava pregando e tinha uma multidão com ele num lugar mais afastado. A Bíblia diz que tinham 5.000 homens, aproximadamente 5.000 homens, né? Fora as mulheres e as crianças, então realmente era uma multidão. E o tempo vai se passando e Jesus começa a conversar com os discípulos com relação a como alimentar aquela multidão. E aí Jesus pergunta, né? As pessoas estão com fome, como que a gente vai alimentar essa multidão? E aí começam-se a levantar situações, né? Imagina, vamos nos colocar nesse contexto. 5.000 pessoas, do nada a gente fala, nossa, a gente precisa alimentar esse povo. Não é como chegar uma visita na nossa casa e você fala, não, vou ali na padaria, compro um pão e a gente toma um café. Não, eram 5.000 pessoas, fora homens, né? Fora mulheres e crianças. E aí eles começam a conversar e a se questionar racionalmente, né? Bom, a gente não tem dinheiro para alimentar essa multidão toda. Que padaria que vai fazer pão para todas essas pessoas? Como que vai ser essa logística de transporte de tantos pães? O tempo que vai se levar, você vai pensar nisso tudo, o tempo que vai se levar para preparar esses pães, né? Quando a gente precisa, às vezes, de 100 pão de cachorro-quente, a gente precisa encomendar na padaria, e hoje que o processo de fabricação é mais rápido, você imagina, no período de Jesus, que o processo de fabricação era mais lento, e você tem que fazer pães para 5.000 pessoas. E então, chega André com um rapaz, com 5 pães e 2 peixes. André era um discípulo de Jesus. E a Bíblia não diz qual era a intenção desse rapaz com esses 5 pães e esses 2 peixes. A Bíblia não fala se ele estava ali no meio e ele ouviu o questionamento deles. A Bíblia não fala se ele se ofereceu. Também não fala se ele apresentou esses 5 pães e esses 2 peixes com o intuito de alimentar a multidão, se foi na intenção de alimentar só os discípulos, só Jesus, né? Porque Jesus estava pregando, era o mestre, era quem se destacava. Então, não, eu tenho para mim e para ele. A Bíblia não diz qual é a intenção desse rapaz. O que a Bíblia diz é que ele apresentou ao Senhor. Olha, o que eu tenho 5 pães e 2 peixes. E assim, para uma multidão, olhando racionalmente, aquilo é irrisório. 5 pães e 2 peixes. E em cima daquilo, Deus fez um milagre, multiplicou, né? O Senhor pediu que as pessoas se assentassem, que houvesse uma organização, e conforme foi partindo o pão se multiplicou, o peixe se multiplicou, todas aquelas pessoas ficaram saciadas e ainda sobrou. Então, o que a gente pode aprender hoje na nossa vida com essa história desse rapaz? E uma questão que eu observo assim, é que Deus nunca pede pra gente algo impossível. A gente que olha e fala, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Porque na maioria das vezes a gente pensa racionalmente, a gente quer resolver as coisas pelos meios humanos. E é o que aqueles discípulos estavam fazendo, né? O Senhor falou, como que a gente vai alimentar essa multidão? A gente precisa alimentar. E eles começaram, Senhor, como que a gente vai fazer isso? Quando, na verdade, quando Deus nos traz uma questão, uma situação que está difícil para a gente, que a gente tenta resolver com os nossos próprios olhos, ou com o nosso formato humano, né? Na verdade, o Senhor está só nos instigando para que a gente possa aumentar a nossa fé. Então, quando algo parecer desafiador diante da minha vida e da sua, o que a gente precisa é pedir ao Espírito Santo discernimento para que a gente possa compreender o que o Senhor quer fazer com aquilo. Deus não vai me pedir algo impossível, Ele sabe que eu e você, a gente não é capaz de fazer o impossível. O impossível cabe ao Senhor. Então, qual é a nossa parte? O que o Senhor quer de nós? Porque é isso que Deus queria. Deus queria instigá-los para que eles oferecessem aquilo que eles tinham para que o milagre fosse feito. Então, o que a gente precisa é se apresentar ao Senhor e apresentar a Ele aquilo que a gente tem. Senhor, olha, o Senhor está falando de alimento, de uma multidão faminta. O que eu tenho é 5 pães e 2 peixes. Assim como a viúva, né, do azeite.
quando ela falou, eu não tenho nada, o que você tem em casa? Eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite, que para ela era irrisório, mas ela não deixou de pontuar aquilo que você tem. Então, o meu questionamento hoje para você, o Senhor está nos convidando assim, para que a gente possa olhar para dentro da gente e dizer o que a gente tem. Que você possa responder essa pergunta hoje ao Senhor. O que você tem? Talvez para você o que você tem é pouco. Fala, Senhor, eu tenho um pouquinho de dom aqui, eu tenho uma habilidade melhor ali, ou eu tenho essa vantagem que as outras pessoas não têm. O que você tem? O Senhor está te perguntando. O que você tem hoje? E o meu convite é esse. Vamos apresentar ao Senhor aquilo que a gente tem. Quem multiplica, quem faz um milagre é o Senhor. Mas a gente precisa se apresentar. E a gente vê, assim, pessoas passando famintas, né? Não famintas de alimento, embora algumas estejam famintas de alimento, sim. Mas a gente vê pessoas famintas, às vezes, de um carinho, de uma atenção, de um ouvir. A gente vê situações que a gente poderia falar, poxa, eu vou te dar um exemplo. Às vezes dentro da nossa igreja, nossa igreja é grande, graças a Deus por isso, mas às vezes você vai perceber uma coisa que tá ali, você está ali no meio, e a gente às vezes fica esperando um diácono, uma outra pessoa responsável fazer, mas você está ali. E às vezes você pode agir, não para resolver, mas sabe, como uma forma de carinho. Às vezes você percebe que realmente tem uma pessoa que está faminta, às vezes, de um afeto, de um carinho, de uma oração. E por timidez ou por achar que a gente é pequeno, por achar que é pouco, a gente não oferece aquilo que a gente tem. Então, meu convite a você hoje é isso. Quando você vê situações que você tem algo para oferecer, ainda que seja pouco, ofereça aquilo que você tem. Não a pessoa em si, mas ofereça ao Senhor. Então, ofereça um abraço, ofereça uma palavra de oração, ofereça um texto bíblico, que o Senhor vai multiplicar e vai fazer aquilo grande. E assim, com o nosso pouco, Deus vai multiplicar e a gente vai alimentar uma multidão. A gente sai da nossa casa todos os dias e existe uma multidão faminta nos esperando no nosso trabalho, na escola dos nossos filhos. Enfim, são tantos contextos diferentes que a gente vê as pessoas famintas de tantas coisas. Então, que o Senhor abra os seus olhos para que você possa ver o pouco que você tem e que você não se acanhe por achar que o que você tem é pouco, mas que você possa entregar ao Senhor. Falar, Senhor, eu consagro ao Senhor o meu pouco, que o Senhor multiplique e faça esse pouco virar muito, porque é o Senhor quem faz o milagre. É o Senhor quem multiplica. Deus multiplica dons, Deus multiplica coragem, Deus multiplica fé, Deus multiplica a palavra, Deus dá sabedoria, como deu para Salomão, Deus nos dá a palavra certa, como Deus deu para Moisés. Então, se apresente ao Senhor com o que você tem, e o Senhor vai multiplicar e vai te dar o recurso certo na hora certa. Hoje, resumindo, o que Deus está dizendo para a gente. Tem uma multidão faminta lá fora. E o que você tem? O que nós temos? Como que a gente vai alimentar essa multidão? Reflita, peça ao Espírito Santo para te orientar. Como que você pode ajudar a alimentar essa multidão? Como que você pode contribuir na sua igreja? Como que você pode contribuir para as pessoas do seu trabalho, para a sua família? Talvez você tenha alguém acamado, alguém idoso na sua família, e às vezes você se oferecer para ajudar por um dia, para dar um banho, já é um refrigério. Então existem tantas coisas que aos nossos olhos parecem pequeno e pouco, mas você está ajudando a alimentar uma multidão. E Deus vai fazer um milagre. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua casa, sua vida, que Ele traga revelação para mim e para você, daquilo que Ele tem nos dado, que às vezes aos nossos olhos parece pouco, mas que Ele quer usar para multiplicar e alimentar uma multidão que está faminta. Amém?